Bom, vamos começar hoje a segunda etapa desse quadro, que eu não sei se será a última ou não. Eu não tenho pressa de pintar, só estou levando vocês a me acompanharem nesse meu trabalho, essa minha tarefa aqui. Vamos ver quantas vezes eu vou fazer isso. Aqui, vocês se lembram, isso aqui é o papelãozinho que vem no pão e que meu neto guarda para mim. Porque isso daqui eu aproveito dos dois lados. Primeiro eu uso o lado branco, o branco é melhor. Mas não forro esse daqui para usar, não, porque ele é neutro também, tudo bem. É para não. A cor do fundo não confundir, não atrapalhar as misturas que você faz do lado de cá. Então esse aqui já está seco, porque a tinta acrílica seca rápido. E o engraçado foi ontem que eu, quando terminei essa etapa aqui, ainda tinha tinta no cartãozinho, e eu disse assim, puxa vida, é uma pena jogar fora. A tinta óleo, se você puser na geladeira, você bota, tem um Tupperware, um pote qualquer que caiba a sua paleta, se você fechar e puser no freezer, leva um tempão, não estraga, mas a tinta acrílica seca. A tinta aquarela tem outra vantagem, ela seca, mas você passa água, ela reaviva novamente, então ela nunca acaba. A tinta aquarela, ela dura uma eternidade, porque aquela poçazinha que você fez e secou, você molha o pincel, molha ali, ela vira tinta de novo. Acrílica não, secou, morreu. Então essa daqui tá tudo morto e eu vou começar do lado de cá outra vez. Mas ontem ainda tinha muita tinta. Eu digo, puxa, é uma pena jogar isso fora. Aí eu pintei esse quadrinho, comecei a pintar esse quadrinho. Depois eu me arrependi de não ter filmado para vocês. Eu não sou de pintar direto. Não, eu gosto de desenhar, dar pelo menos uns traços para me orientar. Aí eu peguei no meu telefone essa imagem que eu tinha gostado. Vamos ver aqui. Eu vou mostrar qual era. Oh, meu Deus. Sou enrolada aqui. Onde que ela está? Vamos ver. Ela está aqui. Aqui. Eu gostei dessa imagem, mas eu só tinha essa telinha aqui, desse tamanhozinho, tamanho do meu telefone. Então eu comecei a fazer de brincadeira. E ainda não acabei, ainda falta o fundo e tudo, mas eu gostei do resultado, porque foi um quadrinho para aproveitar a tinta que ia secar e eu ia jogar fora. E eu gostaria até de mostrar para vocês um hábito que eu tenho, que eu adquiri, de pintar as laterais da tela. Porque se você não quiser botar em moldura, você pendura assim mesmo na parede e tem uma conclusão, tem um acabamento. Então eu já até pintei as laterais, que não precisa ser igual, mas esse lado aqui até que ficou, tá vendo? A continuação do quadro. Mas enfim, tá aqui, ficou interessante. Agora vamos voltar para a nossa tela, que é esta, com as cores do fundo do chão dessa daqui. Então era isso que eu estava fazendo e vou recomeçar a botar tintas aqui. A minha água está aqui, o meu paninho de secar a virola, aquela história que eu falei. O secar a virola, se eu molho, aqui, molhei, e tem uma gota d'água aqui, essa gota d'água, quando eu estiver pintando, ela pode vir para o pincel e arruinar a minha pintura. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao secar a virola. As cerdas, a gente seca o necessário. Eu quero muita água, eu quero uma tinta aguada, eu boto mais água. Se eu quero mais sequinha, eu seco mais o pincel.
Agora, a virola sempre seca, sem gotas. Então, eu vou começar as minhas tintas aqui no Canadá. Eu tenho isto aqui, era um kit de tintas com tubinhos pequenos que eu comprei na internet, não sei nem que marca é isso, vamos ver. E que eu guardo todas aqui para não ficar carregando a caixa. Fantastory. Me atendeu no início, que eu não queria ficar comprando tintas e tintas e tintas, me atendeu muito, muito mesmo. São 24 cores e ficam guardados nessa bolsinha, porque eu gosto de fazer cursos aqui. Então, por quê? Para me socializar, para eu falar um pouco de inglês, para eu escutar o inglês e para sempre você adquire uma técnica nova. Então, agora, dia 16 de janeiro, eu vou começar um curso e essas tintas já estão na bolsinha, porque elas é que vão me acompanhar, para eu não ter que levar tubos grandes e pesados como esse aqui, eu teria que levar vários. Então, e quais as tintas? Aquilo que eu já falei, não me importa. Eu compro Liquitex, Artists Loft, o que for mais em conta e a cor que me conquistar. Se eu estou precisando de um rosa, o rosa melhor é daquela marca, eu compro aquela marca. Isto aqui é uma tinta que eu comprei na loja de R$ 1,99 aqui, que se chama Dollarama. É um branco. Eu tenho branco e tenho amarelo. Ela é líquida, ela não tem muita densidade. Mas às vezes eu quero um branco assim. Então, tá aqui, já tá até acabando. Eu tô preocupada porque eu não sei se nessa loja, hoje você compra uma coisa, amanhã você não encontra mais. Não sei se eu vou encontrar de novo. Esse aqui ainda tem bastante. Mas essa aqui não. A outra branca tá acabando. Então eu vou botar as cores na minha paleta, vou mostrar a vocês. Eu vou botar branco. Não vou botar esse aqui, não. Vou botar este branco aqui. Como eu sei que o branco eu vou usar bastante, eu vou botar um tanto assim. Normalmente eu boto pouquinho, para não desperdiçar. Tudo isso aqui é dinheiro. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar esta cor aqui, olha, que é a terra de siena natural. A gente usa demais. Então, quando comprar essa cor, se comprar só o tubinho, não comprar num kit, você compra um tubo grande, porque ela é muito usada. A gente usa isso para fazer pele de gente, de retrato. Você usa para tudo. Pele, eu aprendi que a gente faz com siena natural, branco, e uma microscópica parte de vermelho, para dar o rosado. Com muito cuidado, porque vermelho é forte. Então, a gente tem que ser bem parcimoniosa com o vermelho, senão vai ficar um vermelhão. E não é o caso, não é a necessidade, não é o que a gente quer. Então, como eu vou mexer aqui no chão, eu estou botando as cores terra, vou botar um vermelhinho, um rosa forte, um alizarim, que eu vou usar nas folhas, então eu vou botar aqui um alizarim e vou botar, vamos ver aqui, um verde. Vou botar um verde. Eu tenho um verde que eu gosto, da Acrylex, que está aqui misturado. Eu gosto muito deste verde aqui, da Acrylex, Terra Verde. Ele tem um tom escuro, que você pode ir clareando aos poucos, que eu gosto bem dele.
Então vamos lá. Molhando o pincel, secando a virola e vamos fazer esse chão aqui melhor. Ele tá bom? Tá. Ele tá bom, mas vamos melhorar. Então, como que a gente vai melhorar? Jogando mais cores, fazendo um volumezinho aqui. Então, vamos lá. Ai, eu esqueci do cinza. O cinza é importantíssimo aqui. O cinza, cadê ele? O cinza que eu uso mais. E eu acho que eu vou botar um amarelo também aqui. Cadê o cinza que eu uso? Gente, o cinza foi passear em algum lugar. Ah, não, tá aqui. O cinza. E vou botar um amarelo limão, que é um amarelo claro, uma tonalidade bonita e serve para tudo, para clarear o verde, porque verde a gente não clareia com branco. Até em algumas situações sim, mas o verde a gente clareia com o amarelo, que está na composição dele. Que, aliás, a gente estudar a teoria das cores é um negócio bastante interessante. Uma ocasião eu fazia um curso lá no Rio com uma professora maravilhosa, Regina Raimundo, já falecida, e nós fazíamos um curso e eu aprendi tanto com ela que nós duas juntas dávamos um curso de teoria das cores, que é bastante interessante. Então vamos ver aqui, olha, nós vamos dar um volumezinho aqui, vamos ver se eu consigo isso. Nada é certinho, nada é retinho. O pincel a gente usa na posição que a gente quiser. A gente tem que dar volume, e volume a gente dá no quadro com luz e sombra, partes claras e partes escuras. Não existe um claro se não tiver um escuro por perto. Então, por exemplo, esse escuro aqui jamais vai sobressair se não tivesse um claro atrás dele. Só que esse claro, ele vem para frente e o escuro puxa para trás. O escuro puxa o olho do observador para trás. E a luz traz o olhar do observador para frente. Esses riscos mais fortes a gente suaviza. Tá vendo esses negocinhos aqui? Quando saiu aqui do meu pincel, ele disse, ficou feio. Não ficou não, ele vai, quando secar, ele vai se tornar como é que fala? Uma cavidade do chão. Nada na natureza é certinha. Tem sempre uma altura e um buraquinho. Vou botar meu bege aqui que eu não botei. Cadê meu bege? Tá aqui. Eu confesso a vocês que eu não sou habituada a gravar vídeo e mostrar a ninguém a minha maneira de fazer. Não sei.
Então eu estou aqui aprendendo para ensinar ou para mostrar a vocês. Eu não estou ensinando, eu estou mostrando. Então, olha aqui, a gente vai fazendo o chão. O chão não tem uma regra, a não ser que eu estivesse fazendo, por exemplo, até se eu estivesse fazendo paralelepípedos, também não são certinhos. As pedras do chão, o volume, o movimento do chão é muito relativo. Então, não existe uma regra certinha para você fazer chão, para você fazer morrinho, nada disso. Então, é como der. Por isso é que eu digo que eu, depois que eu faço o meu quadro, que eu dou o meu quadro como encerrado, eu deixo ele virado para a parede uns tempos para depois olhar o que está coerente e o que não está coerente. O que não estiver coerente, eu vou acertando. Ih, ficou faltando um pedaço do céu atrás dessa árvore aqui. Você vai lá e coloca o céu. Um dia desse foi engraçado que meu filho e minha nora fizeram uma viagem à Itália e ela tirou um retrato de Capri e disse assim: esse aqui tá a sua cara para pintar. Eu digo: tá bom, vou pintar. E eu reproduzi a foto como ela sugeriu e ficou muito bom. Aí teve uma hora que eu olhei e disse assim: não, peraí, não tá legal não. Eu tenho que botar essa parte aqui mais para trás. Eu tenho que empurrar essa parede lá para trás. Aí ela olhou para mim e disse: como é que você vai empurrar essa parede lá para trás? É a gente escurecendo a parede. Quando você escurece, ela vai para o fundo. Quando você clareia, ela vem para frente. Então, a gente tem que ter esse cuidado das coerências. Você não pode botar uma coisa que está a pleno sol, você não pode botar escuro, você tem que botar com luz, para dizer que está ali clarinha no sol. Então, a gente vai revendo o que fez para ver se está coerente ou se não está coerente. Eu confesso a vocês que eu não sou muito de pintar assim tudo sobre o cavalete. Não, eu sou de tirar o cavalete daqui, chego para perto, cavalete não, a tela para perto, para pintar mais o pincel mais pertinho de mim. Mas eu estou fazendo isso porque está sendo filmado. Então, se eu não fizer, não vai dar certo. Aqui, tá tudo sem ordem, como é que se diz? Sem lógica, mas vai ficar assim por enquanto. Depois a gente joga uma siena natural. Olha, aqui vai ter uma parte assim, nesse sentido, não mais assim, para lá. Ó. Depois a gente tem que botar uma luz aqui. Aqui tem que mostrar uma subidinha. Eu não estou gostando porque isto aqui está parecendo um barranco. E não é um barranco, isso aqui é uma...
tirando o excesso do marrom, eu vou agora tentar clarear isso aqui. Aí você entra uma cor por dentro da outra, integrando, tentando mostrar que aqui, isso aqui é uma beirada de estrada e não um barranco. Bom, eu diria que esta parte aqui estou usando agora o Terra de Siena, que é uma cor muito de chão de terra, né? A gente usa muito. Aqui. Repara que eu não estou, olha gente, eu não sou especialista não sou professora, não sou, aliás, eu sou professora, mas primária. Fui um dia, e segundo um amigo nosso, dizia que quem é professora nunca deixa de ser. Então, mas eu não sou de ensinar, fui convidada diversas vezes a dar aula de pintura, mas nunca tive vontade de dar aula, não. Foram poucas as minhas aparições como professora. Fiz algumas, mas realmente não é. Tem gente que gosta de dar aula, né? Eu não gosto. Bom, mas então, em princípio, isso aqui está feito. Agora, a segunda etapa, ou terceira etapa, seria fazer as árvores. O fundo está feito, o chão está feito, ou encaminhado, e agora eu vou para as árvores. Como que nós vamos fazer isso? Nem eu sei, mas vou procurar descobrir como que eu vou fazer isso. Eu vou pegar um pincel chato. Eu depois vou procurar descobrir. Eu comprei esses pincéis na Temu. Temu parece que no Brasil tem agora. Antes era só Shopee. Na Shopee também tem. Os meus pincéis têm uma marca, Lonely Finger. Acontece que para mim, na minha cabeça, não importa o nome que está escrito aqui. Porque hoje em dia, tudo é feito na China. E se duvidar, é tudo a mesma fábrica. Só muda os nomes dependendo de quem encomenda. Então, eu comprava ou comprei, eu levei muitos para o Brasil, porque aí eu tenho dificuldade quando eu quero pincel. Aí em casa no Brasil, eu tenho mais de 300 pincéis, de tudo quanto é tipo. Nunca é demais, a gente sempre precisa e sempre usa. Este aqui, ele tem de todos os formatos. Tem esse aqui, que é o língua de gato, tem o reto, que é o chato, tem o redondo, que eu uso demais, muito mais na aquarela do que aqui nessa pintura. No início, quando eu pintava madeira,
Eu usava um pincel redondo feito esse aqui, só que não era bicudinho, ele era mais redondinho em cima. Eu usava para tudo. Enquanto a professora, agora muda o pincel para o pincel, eu fiz tudo. Uma vez eu fiz uma aula numa convenção nos Estados Unidos, eu era sócia, membro, né, de uma sociedade chamada SDP, Society of Decorative Artists, não, é Decorative Painters. Eu era membro dessa sociedade lá do Brasil e vinha uma convenção nos Estados Unidos. Naquele ano a convenção foi em Phoenix, no Arizona. E eu fiz aulas lá com as professoras, aquelas badaladas, aquelas que eram as minhas ídolos, né? Comprava livros delas e tudo. Fiz aula. Eu fazia na época muito, adorava uma pintura alemã chamada Bauernmalerei. Eu era muito boa nisso, muito boa. Eu cheguei a fazer uma ou duas apostilas de Bauernmalerei, porque lá no Brasil a gente não tinha nada, nada. Nós éramos pobrinhos. Nós só tínhamos aquelas revistinhas horrorosas de artesanato no jornaleiro. Então eu fiz duas apostilas, se não me engano foram duas, com técnicas, com desenhos e tudo, vendia pela internet. Isso a internet nascendo, né? Eu vendi pela internet várias apostilas e eu fui fazer uma aula lá nessa convenção com a papisa, a mestra maior americana da pintura Bauer, que se chamava, digo chamava porque eu não sei se ainda está viva, Scottie Foster. Eu fiz aula com ela e eu pintei todo o meu trabalho com este pincelzinho, o tal que não era de biquinho, era redondo. Chamava-se Melinda Magic Brush. Era o nome do pincel que a gente comprava pela internet e tudo. Ela mandava trocar, troque para um não sei que tamanho, um outro, não sei o que. Eu fiz todo o meu trabalho. Era uma placa, eu tenho ela, eu poderia até mostrar para vocês aqui, mas eu não sei fazer isso. A placa não está aqui, a placa está lá no Rio, mas a foto dela eu tenho. Desculpe, estou saindo de um resfriado. Mas eu fiz todo o meu trabalho, que depois foi elogiadíssimo pela Scott, porque eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma. Então, o que eu faço, se é daquele jeito que eu quero, tem que sair daquele jeito. E realmente o meu trabalho ficou muito bonito. E ela elogiou. E eu fiz todo ele sem trocar o pincel. Só lavava, enxugava e continuava. Então, assim foi a minha experiência com ela e com outras. Encontrei-me com Priscilla Hauser, a tal, ela era presidente da SDP na época, e o máximo dos máximos, são todas maravilhosas. Isso da área de artesanato. Elas não eram pinturas de tela, não, elas eram pintoras de madeira. Mas essa sociedade, ela credenciava os membros a serem, eu não sei o nome em português, accredited. Eles eram como se fossem credenciados a falar em nome da SDP, eles recebiam títulos. Tinham 3 níveis, que eu agora já não me lembro. O último era o Master. E essa professora, ela julgava os trabalhos em madeira que eram enviados pelo correio para eles julgarem. Eles olhavam com lupa para ver a direção que o pincel tomou para fazer aquele trabalho. Era um negócio minuciosíssimo. E, enfim, era essa a SDP que eu estava lá visitando nessa convenção em Phoenix. E conheci todo esse pessoal que existe até hoje. Priscila tá no meu Facebook, Priscilla Hauser, velhinha de cabelinho branco, linda, maravilhosa, deve continuar pintando. Tem Jo Sonja. Jo Sonja ela tem uma fábrica de tintas, pincéis, tudo isso está lá no meu Facebook também. Ainda está lá atuando. A Scott é que eu nunca mais tive notícia dela. Enfim, eu estive com gente maravilhosa nesse encontro.
E com elas eu aprendi muito sobre pincéis, sobre a função de cada pincel. Você tem um pincel, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, tem um pincel que a gente chama de chanfrado, que é esse aqui. Mas existem chanfrados que são bicudinhos para detalhes. Olha aqui, este aqui, ele é, vamos dizer assim, um degrau acima deste aqui. Este aqui, ó, ele é grossinho, este aqui é fininho. É para você fazer folhas, para você fazer... Enfim, cada pincel tem uma finalidade, como eu mostrei ontem, aquele fininho que é de fazer letras, o script liner, esse aqui que o meu tá arrepiado, mas ele pode ser consertado. Você tem o liner, eu tenho aqui os redondos, fininhos, aqui, que você usa, eu uso para tudo. Eu tenho os chatos, pequenininhos, para detalhes. Ó, um língua de gato pequenininho, outro menor, outro menor. Esse aqui é da série do pincel chinês, que eu falei com vocês, que você compra, ó, esse é o número 3, esse é o número 1. Você compra 10, 12 a um preço muito em conta. E vocês encontram isso na Shopee. Eu já procurei, mas não é essa mesma marca. O que, a meu ver, eu não gosto de recomendar, porque não conheço a outra marca, esta aqui me atendeu 100%. Para o meu padrão, para a minha necessidade, para o meu não profissionalismo, atendeu perfeitamente. Bom, vamos ao quadro, vamos tentar fazer as árvores aqui, os troncos. Esse pincel não tá legal. Deixa eu pegar o meu... Eu esqueço o nome desse pincel que eu mostrei a vocês, que é o chanfradinho. Cadê ele? Este aqui. Eu esqueci o nome dele. Eu vou tentar fazer com ele aqui, atentando para o fato de que o tronco de árvore, ele não precisa ser retinho, feito com régua. Olha aqui, se você observar, e eu passei a partir de uma certa época da minha vida de pintora, a observar cores de folhas, cores de troncos, o que eu tenho no meu telefone de fotografia de troncos, para a gente ver que os troncos são diferentes. Da mesma qualidade de árvore, os troncos são diferentes, as cascas dão uma impressão diferente. Então aqui, por exemplo, nesse trabalho aqui, olha aqui, o tronco, ele não é retinho, ele não é de uma cor só, ele é todo rajado, balhado. Por quê? Isso é musgo, luz, tudo influencia. Então, tá aqui, ó, vou ampliar aqui. Não tem nada feito com régua. Então, eu gosto de tomar como referência a lateral da tela, aqui, e puxo de cima para baixo. Eu estou prendendo meu dedo mais ou menos aqui, a minha mão. Ó, vou fazer isso assim. E os acertos vêm depois. Vou fazer com qual cor? Eu vou fazer numa mescla do meu areia, este aqui, com o meu marrom. Misturei, não precisa fazer mistura assim, pocinha, nada disso. E eu não gosto de fazer assim não, eu gosto de fazer assim. Não sei se eu vou tirar do foco daí, mas ó, lá vem ele não tá reto, ele tá... Aí eu volto, se eu quiser, saí da linha que eu tinha traçado, cheguei. Mas não cheguei perfeito, eu não cheguei retinho.
Meu tronco não é reto, mas eu posso voltar e acertar se eu quiser. Vou botar mais escuro. Olha aqui, tô botando mais escuro em cima do claro e ele tá ficando sem, como é que eu vou dizer? Não tá com desenho, formato nenhum. Que isso a gente vai dar com a luz mais tarde. Eu só não sei até onde ele vai. Ele vem até aqui. Lembrando que o tronco é sempre grande embaixo, afinando para cima. Nunca ou raramente eu tive um professor que ele dizia que o tronco nunca é mais grosso em cima. E eu uma vez tirei retrato de uma árvore que ele era mais grossa em cima. A árvore era mais grossa em cima. E mostrei para ele. Ele disse, isso aí é exceção. É exceção, mas existe. Mas a gente não se deve basear na exceção. Eu fiz aí uma coisa que eu não devia ter feito. Eu devia ter desenhado este aqui primeiro, para não borrar. Mas não vou borrar, não. Aqui, ó. Aqui, o segundo. Vou botar mais escurinho. Aqui, porque a gente tem que observar a luz. A luz do meu quadro não tem tanta luz, mas ela está vindo daqui. Então, eu tenho que imaginar que o lado direito do tronco é mais escuro. Tá aqui. Isso está pronto para futuros acertos. Aqui eu tenho deste lado dois troncos, sendo que um bifurcado. Já estão mais claros, ou porque tem cascas mais claras, ou porque a luz não está vindo daqui para lá. Então, isso deve ser formação da árvore. Como tem árvores lá atrás, todas clarinhas. Então, eu agora vou fazer essas duas de cá, aqui. Tá vendo? Tem árvores lá atrás clarinhas. Essas vão ser depois. Então, essas árvores do lado de cá, e eu vou começar agora da esquerda para a direita para não ficar com medo de borrar como aqui. Então, eu vou, fazer a daqui. Ela vem até aqui, mais ou menos a mesma altura das do lado de lá. E considerando também que eu estou desenhando o tronco que vai ser coberto pelas folhas. Agora eu vou fazer o tronco que é bifurcado. A bifurcação dele é mais ou menos por aqui, ó, aqui. Então, eu vou vir aqui. E o lado de cá.
lembrando a vocês que vocês não têm que ter esse pincel aqui para fazer isso, não. Pode fazer com redondo, pode fazer com um chato. Eu adorava pintar com redondo, então o redondo para mim era tudo. Agora... Ó, sujou. Eu não quero esse sujo. Tirei o excesso com o dedo. O dedo é o nosso pincel auxiliar. Depois, com um pincel limpinho, você molha na água limpa, saiu o sujo. Ah, Márcia, o seu galho bifurcado está torto, o de lá não está. Ah, não, não, o galho é meu. Eu faço ele do jeito que eu quero, ou como saiu, como o meu pincel quis fazer. Eu tô achando esse galho aqui muito magrelo. Vamos engordar ele um cadinho aqui. Engordei. Esse aqui também tá magrelo. Agora eu vou dar uma engordadinha neste aqui. Pronto. As árvores estão marcadas. Feitas? Não. Aqui ainda vai ter graminha, ainda vai cobrir esse início daqui dos troncos, ó. Isso tudo é detalhe, é acabamento. Então, esse aqui não tem nem final, ó. Agora deixa ele secar um cadinho, que eu quero mostrar para vocês aquela história do ficar virado para a parede. Esse aqui tá virado para a parede há uns 7 dias. Qualquer hora dessas eu vou voltar a ele. Eu estou achando bonito. Não sei se eu vou ter que fazer muita coisa, mas em relação ao modelo que não
precisa ser igual ao modelo. Eu faço as minhas modificações, já disse isso. Então, deixa eu ver aqui, onde é que está o quadro? Ele está aqui. Olha aqui. Eu acho que eu preciso botar mais cor quente aqui. Eu preciso botar amarelo e amarelo com laranja forte aqui, para dar mais vida a esse lado aqui. E essas folhas caem por aqui também. Tipo, caem sem lógica. Olha aqui. Tem folha aqui, tem folha aqui, tem folha aqui, tem folha aqui. Não tem galho. Então, a gente simula que tem folhas caindo naquele momento. Então, olha, tem folha aqui caindo ainda. Eu ainda tenho que concluir. Mas a mulher, eu gostei dela. Eu acho que ela está coerente com o que eu tenho aqui. Talvez mais umas luzezinhas. Luz é coisa que a gente tem que botar no final. Então eu queria mostrar para você porque eu fiquei bastante satisfeita com o resultado desse quadro aí. E essa semana eu vou pegar e vou concluir de vez. Vamos voltar ao nosso aqui. Tudo aqui é meio apertadinho, porque isso aqui é meu quarto. Eu não tenho. Normalmente, o ideal é você ter um lugar só para fazer a sua bagunça de pintura. Mas nem sempre isso é possível. Eu tenho meu quarto aqui no Canadá e é aqui que eu pinto. Então eu tenho a minha mesa aqui à esquerda, eu tenho a minha cama à direita e um pequeno espaço aqui para eu trabalhar. Acho ótimo, acho ótimo. Que houve uma época que a gente morava numa casa menor e eu dormia na sala. Então eu pintava em cima da mesa, não era mesa de jantar, nós tínhamos aquelas bancadas, né? Eu pintava ali, forrava e pintava ali. Quando chegava na hora do almoço, recolhia tudo. Então era pior. Hoje em dia eu tenho aqui meu canto para fazer minha bagunça. E eu concentro aqui minhas tintas acrílicas, minhas tintas de aquarela, minhas tintas a óleo, porque eu tenho óleo aqui também. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Isto aqui é tinta acrílica de pintura em madeira. Muitas vezes você precisa dar uma aguada no quadro. Você não quer gastar a sua tinta boa, sua tinta de acrílica de verdade, né? Desse tipo aqui, Liquitex. Você pode dar aguada com a tinta acrílica de madeira. Seca e depois você pinta com a sua tinta boa por cima. Eu faço isso. Não estou dizendo que ninguém me ensinou, não. Eu faço isso. Então eu tenho aqui a minha coleção de tintas. Ó, às vezes eu quero pintar uma besteirinha. Eu pinto às vezes aqui madeira. Aqui você compra tudo aqui no Canadá. Você encontra de tudo para comprar. Então, às vezes eu vou no mercado, no Walmart, então eles têm placas de madeira que são quadrinhos, assim, quadrados. Eu não gosto muito de trabalhar em quadrado, não. Mas eu não resisto e compro. Então eu tenho aqui debaixo da minha cama, tem um gavetão, eu tenho ali 3 placas, que aliás eu não sei se eu comprei no Walmart ou se eu comprei na Temu. Acho que eu comprei na Temu. Porque às vezes eu pinto aquarela, recorto e colo ali, fica uma graça, fica uma composição de trabalhos. Eu aprendi, eu tenho aqui a técnica dessa colagem da aquarela, que a aquarela, eu não sei se eu já falei, mas a aquarela é uma técnica
muito arriscada. Por exemplo, se eu fiz uma aquarela linda, aí eu quero dar de presente para um amigo, para uma amiga. Aquilo tem que ser colocado num porta-retrato, com vidro na frente, ou um acetato, o que for. Porque se você espirrar em cima da aquarela, ela mancha como se você tivesse molhado o pincel e jogado assim para fazer um efeito. Porque a aquarela nunca seca. A aquarela é sempre uma tinta que você pode mexer, você pode, eu não gostei dessa cor aqui, eu vou clarear. Você vai lá, molha seu pincel e você clareia a aquarela. Então, é uma tinta que dura muito. Porque se eu guardo isto aqui da aquarela, amanhã eu venho, molho na água, o meu marrom está vivo de novo. Mas ao mesmo tempo é muito arriscado. Eu tenho, porque eu não sei mexer nessa câmera aqui, eu tenho várias coisas em aquarela que eu gosto muito. Minha nora tem uma pintura aqui em aquarela que é feita por mim. Eu não sei se eu tenho foto dela aqui, porque aí eu poderia mostrar a foto. Tem aqui minhas aquarelas que eu, dentro do meu perfeccionismo, comigo mesma, que eu reputo de um trabalho muito bonito mesmo. Não sei se eu vou achar, porque eu sou enrolada aqui. Aquarela, minhas aquarelas, está aqui. Esta aqui eu gosto demais. Está aqui no meu quarto, está ali numa moldura. Uma moldura com vidro em cima. Esta aqui está aqui no meu quarto, em cima da minha mesa. O que eu acho bonito nela são os passarinhos que eu fiz ali na areia. Mas tem outra, isso aqui é um passarinho, foi da aula que eu fiz, que eu gosto de fazer aula, porque você tem contato com outras pessoas, koala, tudo isso é da aula, não é escolha minha não, é da aula. E eu queria mostrar a minha predileta, é esta aqui. Eu achei um trabalho que muito me orgulhou. Ficou belíssimo. Então, mas tem que ter muito cuidado, porque se não tiver coberto com um acetato, com um vidro, com o que for, um espirro, uma chuvinha, acaba com ela, né? Bom, agora já secou um pouquinho ali, eu vou tentar fazer umas folhas. Deixa eu ver aqui onde que está o meu desenho. Fotos aqui. Vamos lá. Eu não sei, eu acho que agora eu tô gostando mais é dessas cores aqui. Eu mexo em tudo, eu mudo tudo. Tudo é do jeito que me dá na telha na hora. E eu acho que eu não tô errada não, sabe? Eu gosto mais dessa tonalidade de árvores que eu vejo aqui no Canadá, o vermelho do outono, mas essa daqui também tá bonito. Não sei, vamos ver. Eu vou começar com essa laranja aqui. E laranja eu tenho nas minhas tintazinhas que eu vou levar para aula. Aqui, em laranja, que já está meio que acabando. Laranja, amarelo tá ali, o branco tá ali, os marrons, e vou botar esta cor aqui, que é eles chamam de Deep Red, para dar uma tonalidade mais escura ao laranja. Então aqui estamos. Todo pincel, antes de usar, deve ser molhado e a virola deve ser
secada, vamos dizer assim. Então, eu vou começar aqui. Aqui. O meu modelo tem muitas folhas aqui em cima. E ela é magrinha, sequinha para baixo. Eu fiz o tronco primeiro, mas quando eu ponho folhas, eu não posso deixar o tronco aparecer. Então eu tenho que esconder isso aqui, ó. E isso pode ser feito em algumas camadas. Não só você tem as cores que sobressaem na árvore, como você tem as folhas que ficam mais para o fundo, que elas ficam mais suavizadas. Repara que aparece o fundo. O vermelho é perigoso. Ah, Márcia, não tem amarelo no modelo. Eu boto o amarelo se eu quiser, porque amarelo é luz. O amarelo vai dar o suavizado das folhas. Por exemplo, aqui. Depois eu vou mostrar para vocês o modelo, que não dá para mostrar os dois ao mesmo tempo. Pelo menos eu acho que não dá. Esse amarelo limão é muito legal para fazer essa suavizada. E tem mais, se eu quiser botar minhas folhas até mais embaixo, eu ponho. A árvore é minha, não se esqueçam disso. Mudando as. Às vezes a gente tende a botar as folhas todas numa direção, mas não pode, porque tem folha em tudo quanto é direção na árvore. Então a gente tem que virar para baixo. Botar mais folha ali, mais folha aqui.
Não quero a minha árvore tão careca. Quero ela também para baixo um pouco. A gente tem que ter cuidado do vermelho com o branco, para não ficar rosa. Então, o meu ali já estava ficando rosa, então tem que ter cuidado com isso. Aí a gente lava o pincel. Estou fazendo folha? Não, eu estou fazendo manchadinhos. Vou fazer uns galinhos depois, a gente forja uns galinhos. Olha lá, o galho aparece por trás de algumas folhas, mas não de todas. Aí a gente bota uma luzinha. A luzinha chama atenção. Olha lá. Então já parece que cobre. Bom, vou deixar esse lado assim por enquanto. Vou atacar o lado de cá. O lado de cá não tem divisão entre uma árvore e outra. Vai ser tudo igual. Aqui como é que eu estou fazendo? Estou batendo. Batendo, ó. Aí muda a posição do pincel. Estou batendo. Quero preencher esse lado aqui primeiro. Essa aqui tem mais pintura, porque tem mais folha. As folhas vêm até aqui, assim, mais ou menos, só para ter uma direção. E aqui bem vermelho.
Engraçado é que eu tô quieta, né? Mas é que eu tô aqui concentrada. Vocês podem estar se perguntando assim, mas essa cor vermelha de árvore, a gente aí no Brasil não é muito familiarizada com essa cor de árvore. Mas o que mais me impressiona aqui no Canadá, e eu venho sempre no outono, é exatamente porque eu gosto de ver a coloração que as árvores vão assumindo no outono. É um negócio impressionantemente lindo. A gente não acredita no que está vendo. A mesma coisa é na primavera, quando começa a nascer, começam a brotar as flores, porque é uma coisa assim, quase que com data marcada. Vira de março para abril, os botões começam a pipocar nas árvores de uma maneira impressionante. Aqui perto de casa nós temos muitos, eu até fiz um vídeo, mas não deu certo, eu vou fazer de novo, mostrando o entorno da minha casa, porque eu tenho um canal no YouTube chamado Uma Vida e Muitas Histórias, em que eu conto passagens, né, da minha vida, coisas que eu gosto de lembrar e gosto de falar sobre o assunto. Então eu tenho lá Uma Vida e Muitas Histórias. Tem vários vídeos em que eu conto histórias do meu aniversário de 15 anos, meu baile debutante, meu namoradinho que não quis nada comigo, e por aí vai. Então eu gravei para esse canal um vídeo mostrando aqui as imediações do nosso condomínio. Então é um negócio impressionante. Quando começa o mês de abril, eu fico vesga, sem saber para onde olhar. É uma coisa linda. Primeiro começam as primeiras a surgirem, as flores, que não tem tantas aqui perto da gente, perto, mas não colado, são as cerejeiras. Rosas brancas mais escuras. As cerejeiras são um negócio impressionante, de bonito. Assim, aí elas nascem sem folhas. São as cerejeiras, as flores só, cor-de-rosa. Gente, tem ruas aqui inteiras, cor-de-rosa, de cerejeiras, que a gente sai, pega metrô e vai para ver a beleza que é. São cerejeiras que foram trazidas do Japão. Aqui em Vancouver tem uma imigração japonesa muito grande e dizem que essas sementes, árvores, sei lá, como é que fala? Mudas, foram trazidas pelos japoneses. Então, há ruas inteiras cor-de-rosa, brancas, porque são as cerejeiras que foram plantadas na rua inteira e viram atração turística. Aqui tem o Festival da Cerejeira, aí você vai, aí tem food truck, aquele negócio, tudo é motivo, né? De festejar a primavera. E é interessante isso. E então, primeiro são as cerejeiras. Quando começam a nascer as folhas nas cerejeiras,
as flores caem. Aí vira uma árvore verde boba ao longo da primavera. Mas as flores caem. Depois começam a brotar as magnólias, que são a minha paixão. Eu sou apaixonada por magnólia, seja de que cor for. E aqui em volta tem muita. Os botões das magnólias, as árvores estão carequinhas lá, porque agora estamos no inverno. Os botões já estão lá para crescer até pipocar naquela esplendor de árvore coalhada de flores sem folhas. Aí, mais uma vez, quando começam a nascer as flores caem e fica uma árvore boba. Até que no inverno fica careca completamente, né? Mas então é um negócio de... eu moro no Rio, um país tropical, calor, flores, folhas. Nós não temos nada diante do que tem aqui, espontaneamente, nos jardins. Tem um tal de um rododendro, que eu não sabia o nome dessa planta, é um arbusto que dá tanta flor, de tudo quanto é cor. Eu acho que não vi ainda uma cor que não tenha um rododendro. Vai do branco até o quase lilás, quase roxo. Lilás tem, quase roxo. Tem vermelho forte, vermelho médio, vermelho claro, tem amarelo, tem rosado, tem laranja, tem tudo, só não tem azul. Nunca vi azul, não. Mas olha, impressionante. Então, essas árvores aqui, no ano passado, quando eu cheguei aqui, no outono, eu venho sempre no outono, tinha uma árvore completamente graná, do alto a baixo. E aí dá um vento, é aquela chuva de pétalas, não é pétala de flor, não, é folha vermelha caindo, que parece uma chuva vermelha. Eu fiz um vídeo ano passado, uma coisa impressionante. Então, às vezes, nós aí do Brasil olhamos para uma árvore assim, isso aí não existe. Existe. Existe, são muitas, muitas mesmo. E eu fico muito satisfeita quando venho. E quando venho, não, eu venho para cá nessa época do ano, especialmente para alimentar o meu prazer de ver essas cores. Que eu tenho aí no Brasil, a gente não tem. Então eu venho para ter aqui. Realmente é um negócio impressionante. Eu até nem pinto muito essas paisagens de outono, porque ainda na minha cabeça elas são um pouco artificiais, mas não são não, elas são mais do que naturais. Aqui em Vancouver nós temos parques, para tudo quanto é canto tem parque. Aqui do lado, no quarteirão, anda um quarteirão, nós temos um parque com pinheiros lindos, pinheiros altíssimos, que devem ter 100 anos, sei lá quantos anos devem ter os pinheiros. Eu não paro de admirar. E aqui tudo é muito floresce, não sei se seria o termo, mas as plantas crescem com facilidade porque chove muito. Aqui em Vancouver chove muito. Então molha, rega as plantas, né? A terra está sempre sendo umedecida e com isso não seca. Não tem aquele negócio de que aí no Rio, calor, seca e ninguém rega. Nós não temos um sistema de manutenção das nossas plantas quando está no período seco. Ninguém seca. Uma vez eu estava em Montreal, num passeio que eu fiz a Montreal com umas amigas, era verão. Não estava calor demais em relação ao Rio, não estava.
Mas era verão. À noite, vem um caminhão-pipa molhando as plantas que ficam penduradas, enfeitando os postes. Tem aquele tubão de água assim, os caras molhando os vasos pendurados nos postes. Fica um vaso aqui, um vaso aqui, um caminhão-pipa molhando, porque naturalmente deve ser um período seco e eles têm que cuidar das plantas, então eles vão regar. Eu fiquei impressionada com isso, porque num país quente como o meu, não existe isso, infelizmente. Bom, a minha árvore está montada, o resto eu pretendo dar umas aguadazinhas, porque quando você tem um monte de folhas juntas, elas não ficam visíveis, elas fazem aquele manchado, e eu quero fazer uns manchados, mas vou fazer depois. Eu fiz uma bobagem aqui. Eu devia ter pintado aquelas árvores do fundo, aquelas folhas ali, eu vou mostrar para vocês. Antes, ali. Mas eu vou dar um jeito. Aquilo tinha que ser pintado antes de pintar o caule. Mas eu vou pintar e se eu passar por cima, e vou com certeza eu vou passar por cima do caule, depois eu venho e retoco o caule. Porque eu devia ter pintado o fundo antes da frente. E não fiz isso. Estou aqui de papo com vocês e não fiz isso. Mas isso eu vou esperar, não vou fazer agora não, vai ser numa terceira etapa, porque tem que secar um pouquinho, senão borra tudo. Ainda não está seco, pode borrar. Então eu vou atacar aquelas folhas lá de trás, aquelas árvores de trás, essas do lado de cá. Não precisam, porque não tem folha aparecendo ali, mas eu vou botar os caules depois. Então agora eu vou encerrar aqui, porque senão também fica muito extenso. Obrigada por vocês terem assistido hoje. Até a próxima.